eu sou o Diogo Pires e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Incrível, mais uma história que vocês vão adorar. Então, roda a vinheta que lá vem a história. Galerinha, para a terceira história, né? Para a terceira história dos nossos vídeos. E a história de hoje, como eu falei no último vídeo, vai ser a história de como eu encontrei um pastor a primeira vez. A minha mãe, ela gostava de me chamar para dirigir e eu sabia que ela estava indo para o culto, alguma coisa nesse sentido, e eu não quis. Sempre eu falava que não queria ir e tal, mas aí teve um dia que ela estava voltando da loja dela, que era num certo bairro, e eu estava em casa. Ela já estava com um pastor dentro do carro, né, indo para uma certa congregação, que é em outra cidade. E quando ela falou assim, você quer ir? Eu falei assim, não quero não, mas não, vai, porque é em outra cidade, você vai poder dirigir, que não sei o que e tal, tentando me convencer, né? Usando essa estratégia, porque eu gosto muito de dirigir. E aí eu falei, beleza, então eu vou descer, vou ficar no trevo te esperando, quando você passar eu entro, tranquilo. Só que eu tava na correria tão grande que eu desci de calça, tal, de chinelo e com meu tênis na mão, porque eu não tinha colocado o cadastro ainda no tênis, então eu falei, dentro do carro eu coloco. E desci correndo até esse trevo, e quando ela passou, entrei dentro do carro, já naquela correria, na frente, e o pastor estava atrás e eu nem me dei conta. Aí ela foi e falou assim, ô Diogo, cumprimenta o pastor, ele está aí atrás. Aí eu falei, beleza pastor, e aí, tudo bom? Aí falou, tudo bom Diogo, tal, Pai do Senhor Jesus. Ele falou mais ou menos alguma coisa nesse sentido. E eu precisava colocar o cadastro no tênis. E aí quando eu vi que ele estava lá atrás, e eu muito sem noção, sei lá, né? Não é nem sem noção. Para mim, até hoje, né? O pastor é uma pessoa normal. Tem muita, não quer dizer que eu não tenha, como falar, consideração sobre o pastor, mas é uma pessoa normal. E assim, eu sempre tive isso. E aí, quando eu vi que eu estava precisando de alguém para me ajudar a colocar o cadastro no tênis, eu peguei e coloquei o tênis, joguei lá para trás para ele, falei, me ajuda aí então, pastor. Aí minha mãe assustou, como assim, Diogo? Você jogou o tênis nele para ele arrumar colocar o cadastro no tênis? E aí eu falei assim, eu só respondi, né, automático ainda, né? Respondi automático, falei assim, ele é pastor, ele não pode colocar um cadastro no tênis, não? Quem que é esse cara que não pode colocar um cadastro no tênis? E ele falou, não, tá bom, eu coloco, tá tranquilo. E ele é muito gente boa, e foi gente boa desde o primeiro dia. E assim, a gente fez a viagem para uma cidade que chama Pedra do Anta, lá em Minas, quando eu morava lá. E aí voltamos, tudo bem. E depois disso eu comecei a ver pastor totalmente diferente na minha vida. Porque foi o meu primeiro encontro que eu tive com o pastor, e eu achei assim, diferente por ele ser humano, é um simples ato de amarrar um cadastro, mas como eu, naquela época, acho que muitas pessoas, elas olham o pastor como uma figura de que não tem que ver o que eu vou falar com ele, o que eu posso, o que eu não posso. Sempre tem uma reação de medo, eu não sei como dizer isso, mas as pessoas têm sempre, o cara tá um patamar acima. E assim, o mais bacana é que o pastor ele deve ser, ou ele tem que ser, uma pessoa comum, normal. Ele apenas é autoridade na igreja, mas é um ser humano comum.
E as pessoas colocam, às vezes, naquela época também, né? Colocavam o pastor meio que quase um semideus, às vezes, e, e hoje, quando isso não acontece, as pessoas também têm o olhar de que está sendo uma falta de respeito. E não é uma falta de respeito, é um modo de você ver as pessoas como elas são, entendeu? Porque ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. E isso que é importante dentro do Evangelho, porque o Evangelho, ele padroniza todo mundo como irmãos em Cristo. E naquele momento ali daquela primeiro contato que eu tive com um pastor, eu achei incrível por isso, porque é simples e é um detalhe bem simples colocar um cadastro no tênis. E naquele tempo eu não prestava atenção no que eu estava falando, mas olha como a sinceridade daquele dia foi bacana para a minha vida, porque eu falei, por que um pastor não pode amarrar o cadastro? Se Jesus, hoje, né, hoje eu consigo entender isso, se Jesus quis lavar os pés dos discípulos, então por que colocar uma pessoa como a tal? Não precisa, não tem essa necessidade. Ele tem uma certa autoridade sobre ele, ele é o anjo da igreja, é uma pessoa que sempre vai dar conselhos, que sempre vai nos ajudar, e é excelente isso. Mas como ver também a figura do pastor, a figura da pessoa do pastor como um amigo, como uma pessoa que pode sim colocar o cadastro no seu tênis, uma pessoa que você pode bater um papo tranquilo, que você vai sempre ver ele como um irmão em Cristo. E isso é muito bacana, porque as relações que eu tenho com pastores sempre foram assim, de falar tranquilamente, sem medo, porque é um ser humano e são seres humanos maravilhosos que me abençoaram muito em minha vida. E a próxima história que eu vou contar aqui vai ser de um outro pastor. Esse pastor, eu não falei o nome dele até agora, mas esse aqui é o episódio que vai ser dedicado ao pastor Carlos, que é a figura dessa história de hoje. O pastor Carlos foi o primeiro pastor que eu tive e que me ensinou muito, e um dos pequenos detalhes que ele me ensinou foi essa simplicidade de ser pastor. E eu achei incrível, e até hoje ele é a mesma pessoa. Isso é muito bom, porque tem mais de 10 anos que eu conheço ele e ele continua a mesma pessoa. Então não mude. Se você tem aí uma ideia sobre essa história de hoje, não mude. O Evangelho ele não vai mudar por você nem por ninguém. Seja simples, lave os pés dos seus discípulos, lave os pés daqueles que amam você, tá certo? Então um grande abraço, não deixa de se inscrever aí, ó, se inscreve no canal, tá certo? Dá seu like se você tá gostando desses vídeos, tá bom? Também curta, compartilha, faça de tudo para que esse vídeo possa abençoar mais pessoas em nome de Jesus. Ó, deixa também o seu comentário se você está gostando desses vídeos e também uma história que você tenha comigo para me contar aqui. Então um grande abraço e até a próxima.